6 obsessores perto de mim. É hora de sair dessa menina. Deixa ela em paz. Então uma voz saiu de dentro de mim. Oi, seja muito bem-vindo ao quadro Relatos Flix, este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela aqui pra todo mundo. Então, se você tem uma história legal relacionada com espiritualidade, ou talvez uma história de amor, ai que eu li essa semana uma história de amor, mas eu fiquei triste que não teve final feliz, mas histórias que emocionam, que tocam ou que transformam. Manda pra gente, as informações vão aparecer aqui embaixo e durante o vídeo também vai aparecer aqui embaixo. Antes de continuar, eu quero pedir 2 favores pra você, bem simples. O primeiro é já deixar like nesse vídeo pra que você não esqueça. E também compartilha com algum amigo ou em algum grupo de WhatsApp ou Facebook que seja relacionado à religião, tá bom? Combinado? Agora sim, então, vamos pro primeiro relato. O título desse relato é A Minha Jornada Espiritual, a sessão de desobsessão. Olá, Pérola, namastê. Peço que, por favor, mantenha o meu verdadeiro nome em anônimo. Porém, pode me chamar de Clara. Esse é um nome que eu gosto muito. Portanto, achei que seria pertinente ser o meu pseudônimo. Qualquer nome que por acaso apareça aqui está trocado. É importante salientar que esse relato é bem grande, certo? Ai, gente, será que esse vídeo vai ser de um relato só? Vamos lá. É muito importante dizer que esse relato tem conteúdo sensível para pessoas com depressão, ansiedade e afins. Portanto, quem não estiver muito bem, é melhor se refazer. Seria melhor pular essa história aqui, viu? Eu vou colocar aqui na tela agora o minuto que essa história termina, para você que quiser pular. Para contar esse relato, preciso voltar no tempo. Mais precisamente, para quando eu tinha 3 anos de idade. Desde muito nova, sentia e via coisas. Mediunidade, como bem sabemos. Porém, tanto eu quanto minha família não sabíamos exatamente como lidar com isso. Afinal, eu era muito novinha. Sendo assim, meus pais, sendo bons pais, diziam que eram apenas coisas da minha cabeça. E não tinha nada ali. Como dizer para sua filha, que nem saiu das fraldas direito, que ela está vendo um monte de espíritos? Ainda mais vindo de uma família católica fervorosa, ou pelo menos eu achava que era. Eu sempre fui teoricamente uma criança saudável. Me alimentava bem, era bem ativa, praticava esportes, brincava, enfim. De acordo com a medicina, nunca havia nada de errado. Contudo, dos meus 9 para 10 anos, além de ver e sentir coisas, comecei a passar muito mal. Eu tinha ânsia de vômito todos os dias, e junto dela, às vezes, tremedeiras de bater os dentes e uma fraqueza enorme. Isso se estendeu por cerca de 1 ano e pouco. Eu acho algumas partes dessa época que são meio borradas. Fiz vários exames e nada acusava neles, menos mal, é claro. Porém, o mal-estar continuava firme e forte, até que um médico presumiu que eu tinha vermes. E lá fui eu começar o meu tratamento. Me apeguei tanto a essa certeza de que era isso que eu tinha, que 1 mês após finalizar o tratamento, tudo finalmente parecia ter voltado ao normal. Ou quase isso. Eu ainda tinha crises de enjoo, porém não tão frequentes quanto antes. Já não vi espíritos tão nitidamente, apenas pelo famoso rabo de olho, sabe? Quando parece que tem alguém ali e ao olharmos não tem ninguém. Ou então, quando sentimos que tem alguém ali no mesmo ambiente que nós, sem ter pessoa alguma ali, pelo menos não visível aos olhos físicos. Fui crescendo e acabei enterrando tudo isso que aconteceu, focando na escola e nos meus sonhos. Mas é aquela coisa, médium não tem 1 minuto de sossego, não é mesmo? Pois então, quando eu tinha recém-completado 15 anos, comecei a ter como se fossem crises. Meu coração acelerava muito, sem motivo algum. Começava do nada e terminava da mesma forma. No começo, eu não dei muita bola, levando em conta que passava muito estresse com a escola, já que naquela época eu estudava em período integral. Sendo assim, pensei que pudesse ser por causa disso. Algum tempo depois, troquei de escola e voltei para um só período. O estresse diminuiu e eu deduzi que tudo estivesse melhorado. Ledo engano. Durante as férias do meio do ano, fui para o centro da cidade com a minha mãe e meu irmão.
Comecei a passar mal do nada. Primeiro pensei que fosse fome. Comi e a sensação ruim continuou forte. Foi quando, junto dela, veio o pânico. Lá estava eu, tendo a primeira crise de pânico, que entendi ser uma crise. Demorou cerca de 1 mês para que o meu diagnóstico saísse. E assim que veio, iniciei o meu tratamento com uma psicóloga. Bom, Pérola, algumas pessoas podem estar com dúvidas sobre o porquê de eu estar contando algo que teoricamente não tem nada de sobrenatural. Mas acredite, tem um propósito. Gente, ela é escritora, Logo após tudo isso, surgiu uma ótima oportunidade de crescer no meu meio de trabalho. Sou atriz, escritora e cantora. Gente, eu queria escrever tão bem quanto ela. Ainda estou tentando crescer na minha área e conquistar o meu grande sim. Naquela época, eu precisaria passar uns dias em outra cidade e mal tinha começado o meu tratamento para ansiedade. Fiquei com muito medo de passar mal e estragar tudo. Se alguém que está assistindo tem qualquer transtorno psicológico, deve entender bem do que estou falando. Dessa forma, lá fui eu me consultar com uma entidade de um centro de Umbanda, de uma conhecida da família. Essa foi a minha segunda consulta, e foi com um preto velho. No ano anterior, eu tinha me consultado pela primeira vez com o Merê. Chegando na consulta, comecei a passar muito mal. E só não saí correndo de dentro do terreiro porque o vovô não deixou, famoso rindo de nervoso. Ele conversou muito comigo, me aconselhou e falou como eu sofria por antecipação e a forma como isso poderia me fazer mal. O vovô me deu água e pediu para que eu ficasse tranquila, pois iria dar tudo certo na viagem. E de fato, deu. A viagem aconteceu quando eu estava com 16 anos e correu tudo muito bem. No final dos meus 16 anos, recebi alta da terapia e inclusive meus pais compraram um bolo para comemorar. Mas a felicidade durou pouco. Durante as férias de 2016, quando eu estava na metade dos meus 16 anos, em julho, comecei a ter crises de pânico e ansiedade, que pioravam no período da noite, de uma forma que nem palavras são capazes de explicar. As crises se intensificaram durante o período da noite, que era quando eu ficava sozinha. Isso porque os meus pais iam dormir e meu irmão também. Meu pai acordava por volta das 4h30 da madrugada e minha mãe às 6 para irem trabalhar. Sendo assim, eu só conseguia pensar em como eles precisavam descansar e caso eu contasse o que estava acontecendo, iriam se preocupar, especialmente a minha mãe, que até hoje é a minha melhor amiga. Eu não queria incomodar, dessa forma, passava mal a madrugada inteira sozinha no meu quarto, o coração acelerado, a ânsia de vômito fortíssima, tremedeiras, enfim, acho que não preciso falar muito mais. Ainda me lembro claramente da forma como eu encarava o forro do teto e a tela do computador ligado em qualquer bobagem que a Netflix pudesse oferecer para ajudar a me acalmar. Eu chorava baixinho para não acordar ninguém e perguntava a Deus o que tinha feito para merecer isso. Por que dele ter abandonado a filha que sempre o amou tanto? Me lembro de como nessa época da minha vida foi solitária, de como me sentia sozinha e abandonada pela espiritualidade. Desde nova sempre tive crenças que fugiam dos padrões católicos e até mesmo espíritas. Após sair da igreja católica, ainda bem nova, tornei o amor à minha religião e até hoje é assim. Quando as aulas voltaram em agosto, eu me enchi de esperanças, pois pensei que tudo voltaria ao normal e teria com o que ocupar a minha mente novamente. Engano meu. Comecei a passar mal para ir para a escola. E na escola, até que em menos de 1 mês comecei a ter crises de ansiedade e de pânico tão fortes que não conseguia levantar da minha cama para lavar uma louça sem surtar e pensar que estava morrendo. Iniciei meu tratamento com remédio e terapia de novo. A minha vida virou completamente de cabeça para baixo, de uma forma que nem sei explicar. Tudo e qualquer amigo que eu achava ter virou as costas para mim. Somente meus pais e irmão permaneceram comigo, pois até mesmo meus famigerados parentes acharam que o que eu tinha era frescura, e te garanto, eles pensam assim até hoje. Meu quadro foi piorando cada dia mais. Junto da ansiedade, começaram as explosões de raiva e risos sem motivo. Me lembro da minha mãe estar dormindo do meu lado,
pois eu não conseguia mais dormir sozinha. E a ansiedade me causava calafrios na barriga. Então eu olhava para minha mãe e começava a rir muito, sem motivo algum. Nossa, eu tô achando que é muito espiritual, sabe? Assim, eu lendo aqui, eu vendo, eu tô sentindo muito como se fosse espiritual mesmo. Eu me machucava, fazia cortes no meu braço, e as explosões de raiva pioraram, especialmente com a minha mãe. Como eu comentei acima, sempre fomos muito próximas e unidas, e eu passei a ser completamente agressiva por meio das minhas falas. Lembro de gritar muito com ela, falar muita besteira, e então ir me trancar no meu quarto. Eu chorava compulsivamente, sem entender o que tinha acabado de acontecer, me perguntando por que eu fiz isso, por que eu falei assim com a minha mãe, tem algo errado, essa não sou eu não sou assim. Direto comentava com os meus pais que tinha algo errado espiritualmente, que eu achava que tinha alguém perto de mim, e eles tentaram procurar ajuda. Primeiro foram, meu Deus, eu tô ficando arrepiada aqui com essa história. Primeiro foram a um centro espírita, qual disse ter 6 obsessores perto de mim. Eles cobraram a consulta no final e fizeram meus pais comprarem um suposto banho de ervas para mim. Quando eu ouvi aquilo, fiquei indignada. Olhei para aquele banho e só conseguia pensar que tinha coisa errada aí. Olha os meus guias aí trabalhando. Os lembrei do centro que havíamos ido uns anos atrás, e lá foram eles. Isso porque eu não conseguia sair de casa de jeito nenhum, especialmente se fosse para ir no centro. Meus pais contaram que os guias queriam fazer uma gira aqui em casa para me ajudar, porém a dona do terreiro não deixou. Segundo ela, não poderia fazer nada fora de lá, e eu não conseguia ir. Um tempo depois, vieram missionários da Igreja Católica fazer uma prece por mim aqui em casa, e no momento em que a moça colocou a mão na minha cabeça e começou a fazer a oração, veio novamente a vontade de dar risada, onde eu internamente ficava confusa tentando entender por que eu estava achando aquilo tudo tão engraçado. Essa, porém, não foi a primeira vez que eu passei mal com orações. Eu tive vontade de rir delas. Por exemplo, em meio a toda essa confusão, tivemos aulas de batismo aqui em casa, pois meus pais seriam padrinhos da minha priminha. Dessa forma, toda semana os professores de batismo estavam aqui, e durante as aulas tinha a leitura bíblica, onde me pediam para ler um trecho da Bíblia, por gostarem da minha leitura. E pérola, toda santa vez que eu começava a ler, passava muito mal, e quando terminava a leitura, o mal-estar ia embora junto. Muito que bem, após a falha em fazer uma gira aqui em casa, uns antigos membros daquele terreiro que a dona se negou a vir aqui, descobriram que estávamos precisando de ajuda e entraram em contato com os meus pais. Veja bem a espiritualidade trabalhando aí. Os antigos membros daquele terreiro saíram de lá por não concordarem com algumas coisas envolvendo a antiga dona e montaram o seu próprio terreiro, na casa de um deles, que inclusive fica a 2 quarteirões da minha casa, na calçada da minha antiga escola. Após meus pais irem em algumas giras, o vovô da casa confirmou, perguntando se eu realmente queria ser ajudada, e eu dizer que sim, por meio da minha mãe, a gira aqui em casa foi marcada. Pérola, só de me lembrar do que vem a seguir, sinto meu coração apertar novamente. O dia chegou, e com ele um mal-estar terrível. Passei o dia tendo crises de ansiedade, diarreia e pânico. Eu ouvi em minha cabeça uma voz dizendo: cancela a vinda deles, que eu te deixo em paz. Eu até cheguei a pedir: mãe, cancela, que acho que eu estou melhor. A minha mãe, sendo mãe, olhou para mim com aquela cara de: eu sei que você está mentindo e tem coisa errada. Ao chegarem, o mal-estar se intensificou. E quando o baiano incorporou e me deu um abraço, meu corpo inteiro começou a formigar. Gente, eu tô inteira arrepiada. Olha aí, dá pra ver, eu tô inteira arrepiada. Me deu um abraço e meu corpo inteiro começou a formigar. E eu quase caí de cara no chão. Porém, fui mais rápida e me agarrei, dando uma espécie de abraço. Em quem? Sim, em um Exu. Pode rir, eu deixo. Gente, ele abraçou o Exu. Ah, mas deixa massa lá. Segurei forte no Exu e chorei, pedindo: por favor, me ajuda, eu não quero morrer. Minha vista escureceu e eu caí no chão.
Meu corpo formigava da cabeça aos pés. Os guias ficaram à minha volta e falaram: é hora de sair dessa menina, deixa ela em paz. Então uma voz saiu de dentro de mim: tudo bem, eu vou. Eu nunca deveria ter mexido com essa menina. Claro que não era eu falando. E então ele foi embora. O mal-estar passou. Comecei a recuperar minhas forças e me ajudaram a me levantar. Só então notei que minhas mãos estavam atrofiadas, como se fizessem aquele formato de garra, sabe? Pouco a pouco, fui mexendo os dedos e elas voltaram ao normal. Já aconteceu comigo na gira da minha mão travar e ficar assim, não mexia, não conseguia mexer e eu não estava incorporada. Quando achei que tinha acabado, mais surpresas vieram. Foi quando a moça que é da minha linha de trabalho veio e me limpou. E eu me lembro de tudo, absolutamente tudo. Nem preciso me dizer que me caguei de medo, né? Então, tá bom. Os guias me avisaram que os dias a seguir não seriam fáceis, pois passei por um trabalho pesado e meu corpo teria que se curar. Desobsessão, quando ela é muito abrupta, ela pode causar até problemas de saúde muito sérios, porque o nosso corpo está acostumado com aquilo. Após a moça ir embora, virei para minha mãe, no meio de um monte de exus, pombagiras e um baiano, e disse: mãe, me dá um pouco de leite com aveia e chocolate? Um exu que estava mais perto disse alto: gente, alguém dá comida para essa menina, pelo amor de Deus, e desatou a rir. Logo após, o ouvi falando para o meu pai algo como: ele não deixa ela comer, por isso a fome. E é verdade, Pérola. Para você ter noção, eu sou bem magra. É a minha genética, sempre fui assim. E desde os meus 17 anos até aquela gira, quando eu estava com 19, não conseguia me alimentar direito, tendo dias que eu comia praticamente só 2 vezes, sendo alimentos bem leves, pois os enjoos não me deixavam comer mais do que isso. Dessa forma, perdi muitos quilos, ficando ainda mais magra do que eu realmente era. A minha noite após a gira foi conturbada. Eu ouvia muitas vozes e acordava assustada, e eles alertaram meus pais que seria uma noite complicada, pois o trabalho foi pesado. Levou cerca de 1 semana para que meu corpo se recuperasse completamente do trabalho. Eu voltei a comer bem aos poucos, e conforme um tempo se passou, tive minha primeira refeição decente, a qual eu chorei após terminar. Finalmente tinha conseguido comer sem sentir vontade de colocar tudo para fora. Com o passar do tempo, meu peso voltou ao normal e meu apetite também. Desde o trabalho, só tive leves crises de enjoo, 3 vezes, sendo que isso aconteceu 2 anos atrás, caso esteja lendo isso em 2020. Eu tenho 21 anos e se estiver lendo em 2021, são 22, já que faço aniversário no começo de janeiro. Eu ainda luto contra a ansiedade e ela se mistura com a minha mediunidade. Muitos mal-estares que eu tinha quando criança era a minha mediunidade aflorada se manifestando, e sem entender isso, juntando os vários traumas de infância que sofri, envolvendo bullying, as coisas mais pesadas, acabei desenvolvendo a famigerada síndrome do pânico. No final de 2019, encontrei uma boa psiquiatra que me receitou o primeiro medicamento que ajudou de verdade com a ansiedade e comecei a fazer a minha reintegração de volta à sociedade, pois por conta do pânico não conseguia sair de casa. Ainda estou em tratamento, tentando voltar totalmente a sair de casa, reconquistar minha independência e correr atrás dos meus sonhos, mas acredite, estou bem melhor de verdade. Esse obsessor se aproveitou da minha fragilidade mental e se encostou de uma forma que me afetou terrivelmente. Me fez ser quem eu não era, abalou minha fé, que sempre foi forte, e proporcionou a pior experiência espiritual da minha vida. Contudo, hoje posso dizer que isso me fez mais forte. Passar por tudo isso me fez perceber que nunca estive sozinha. Tenho tanta sorte de ter um pai maior cuidando de mim e ter amigos de luz maravilhosos que não são só amigos, mas família. Eu sou muito sortuda. Aprendi muita coisa sobre mim e sobre a espiritualidade. Uma delas é que sou um adulto cristal. E entender mais sobre quem sou de fato ajudou no meu amadurecimento espiritual. Eu ainda não trabalho com os guias, pois não me sinto pronta.
Minha linha de trabalho está pronta, só esperando eu dizer sim. Mas veja bem, mesmo sem trabalhar, eles estão aqui cuidando de mim, zelando, me protegendo, me escutando e me dando mais amor do que jamais achei que seria possível receber. Eu tenho os melhores amigos de luz do mundo. Sei que eventualmente vou trabalhar na Umbanda e pretendo também me desenvolver em um centro espírita. Eu não tenho religião e nem pretendo ter, mesmo quando for trabalhar dentro de alguma. Sei que a religiosidade é necessária a algumas pessoas e tudo bem. Sigo tendo como minha religião o amor. Coloco o bolo pro Herê, o café pro Preto Velho, a vela pra Virgem Maria e os mantras para a fraternidade da luz branca. Sigo praticando minha fé e sendo extremamente grata à minha linda Umbanda por ter me ensinado, amparado e me resgatado quando mais precisei, me ajudando a recuperar a força em minha fé, a força que existe em mim. Gratidão Umbanda e gratidão aos guias por serem amor, hoje e sempre. Nunca se esqueçam, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre vai existir uma luz. Basta a procurar em seu coração. Você não está sozinho. Caso tenha chegado até aqui, gratidão, Pérola. Eu disse que o relato era longo. Gratidão, Namastê, Enquiri e muito axé. Salve a Umbanda, a espiritualidade e o nosso Deus Pai. Meu Deus! Gente do céu! E olha, o que é tão surreal assim, a questão de se cruzarem as informações, porque no meu curso, quando eu soltei o meu curso, é muito uma questão de cura das doenças físicas através da espiritualidade, onde o meu maior fundamento é de que você se conhecer espiritualmente pode te proteger também fisiologicamente, porque a nossa mediunidade ela também é um fenômeno fisiológico, porém que ele não pode ser detectado pela nossa medicina. Então eu tenho todo um estudo, uma questão que eu atrelo na minha filosofia de vida, nos meus viveres, no que acontece na minha vida, no que aconteceu em todos esses fatores espirituais, e tudo isso me levou a um aprendizado. Claro que também com a ajuda dos meus mentores, dos meus guias, mas tudo isso aqui que ela conta na história dela coincide com aquilo que eu ensinei num curso que eu lancei ano passado, sabe? Então, eu fico chocada em ver o quanto a Umbanda ela é gigantesca e ela tá em todo lugar a todo tempo, e realmente ela é uma ciência, sabe? Uma ciência humana que ela é praticamente exata, se você for ver, porque ela sempre existe essa repetição em qualquer lugar que você esteja, mesmo que essas pessoas nunca tenham se visto antes. Mas é isso, muito obrigada por ter mandado seu relato e muito axé. Espero que você cada dia fique cada vez melhor quanto a esse controle que você necessita ter quanto à sua espiritualidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir, viu? Um beijo. Até o próximo vídeo.